Olá, meus amigos, terceira aula do nosso curso de Direito Cambiário. Hoje eu falo da letra de câmbio, que, como eu falei na aula passada, é o principal título cambiário. Não é o único, mas estudando a letra de câmbio, a gente chega nos demais com mais tranquilidade, né? E ao estudar a letra de câmbio, a gente consegue estudar os principais institutos cambiários: o saque, o aceite, o endosso e o aval. Feito isso, fica tudo mais fácil. Depois a gente estuda o cheque, a debênture, a nota promissória e assim por diante. Então, item 1 do caderno aqui embaixo, sem perder tempo, o fato jurídico saque e a letra de câmbio daí decorrente, efeitos e personagens. Olha o que eu falei, o fato jurídico saque. Saque não é a linguagem comum, não, tá? Que a gente vai na boca do caixa e saca, não é isso não. O direito é uma ciência e, como tal, tem uma linguagem própria, uma metalinguagem própria versada num objeto que é a legislação. Saque para o direito cambiário é fato jurídico que constitui esse documento aqui, que constitui uma letra de câmbio. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento e o saque é o fato jurídico que cria a letra de câmbio. O feixe eficacial do saque, isto é, do ato jurídico lato sensu que cria a letra de câmbio, descamba em três personagens diferentes: sacador, sacado e tomador. Sacador é o sujeito que dá a ordem de pagamento. É ele quem determina que uma quantia X será paga de uma pessoa a outra. Quando o sacador procede com o saque, cria a letra de câmbio. É o sacador que faz esse documento, que faz a letra de câmbio. E quando ele faz a letra de câmbio, ele faz o que a lei, chama de saque. Sacado é o sujeito que recebe a ordem de pagamento do sacador. O sacado é quem deverá proceder com o pagamento ordenado. O sacado receberá o tomador e, para ele, entregará o dinheiro. Finalmente, o tomador é quem se beneficia da situação jurídica que a gente estuda aqui nessa aula. Com o saque pelo sacador, que gera a letra de câmbio, está o tomador autorizado a procurar o sacado para receber os valores do título. Muito simples. Esse complexo sistema jurídico da letra de câmbio é graficamente bem exibida pelo André Luiz Santa Cruz Ramos, e eu fiz questão de reproduzir um desenho com adaptações de nossa autoria. Né? O desenho é inspirado na obra dele e eu fiz algumas cores. Eu coloquei os três agentes, né? os personagens da letra de câmbio. O sacador, o sacado e o tomador. O sacador, como eu falei, faz o saque. O saque é o fato jurídico que cria a letra de câmbio. O sacador emite uma ordem de pagamento contra o sacado, que é o devedor principal. Se tudo der certo, o sacado procede com o pagamento ao tomador, que é o beneficiário, porque o beneficiário, o tomador, apresenta o título, a letra de câmbio, para o sacado, que o paga, certo? Se tudo der certo, essa é a cadeia aqui que a gente viu. Mas, se o tomador comparecer ao sacado e o sacado recusar dar o aceite, o tomador poderá cobrar diretamente o sacador, pois com o saque, este tornou-se cobrigado daquele, certo? Isso é o básico. A gente vai estudar tudo isso com calma hoje. Mas é importante começar a mostrar mais ou menos como é que as coisas funcionam. E aí eu prometi que ia ensinar a letra de câmbio usando uma letra de câmbio. E aí eu coloquei no caderno a mesma letra de câmbio que está aqui na minha mão. Não sei se dá para ler. Vou tentar mostrar aqui, ó. Se não der para ler aí, vai com o caderno. Vamos lá, ó. Lembra que eu falei que tem três personagens? Sacador é o sujeito que faz o saque. E o saque é o fato jurídico que gera a letra de câmbio, certo? Ó, aqui eu tenho um exemplo de letra de câmbio que está aí no caderno. Eu gosto muito de Fórmula 1, o sacador aqui é o Hamilton Mercedes. O sacado é o Fernando Alonso, que está aqui. E o tomador é o Pontes de Miranda, que está aqui. Olha os três personagens da minha letra de câmbio. Tá bem claro, né? Sacador. Vou dar um tempo porque isso aqui toma tempo. Sacado e tomador. O sacador aqui é o Hamilton. O tomador é o Pontes de Miranda. E o sacado é o Fernando Alonso. Certo? Muito fácil.
Essa letra de câmbio aqui, Marcelo, é um padrão? Não. Não existe um padrão de letra de câmbio. Isso aqui é um modelo que eu construí no Google e adaptei no Paint. O que se exige é que o sacador, o Hamilton aqui, observe os requisitos lá da Lei Uniforme de Genebra. Marcelo, eu não sei o que é LUG, não sei o que é Lei Uniforme de Genebra. Assista a aula 2 do meu curso. Não vou ficar repetindo coisas sobre a legislação cambiária aqui. Joia? O saque, como eu falei, é o fato jurídico que cria a letra de câmbio. Como fato jurídico, ele tem um suporte fático. Então ele tem que observar os requisitos da lei. E esses requisitos estão no artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra. Aí eu coloquei aí no caderno, né? A letra contém. E aí tem 8 itens. Eu vou mostrar os 8 itens aqui, ó. Item 1. A palavra letra inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Não dá para ler aí, talvez, mas tá escrito letra. Aqui tá letra de câmbio. Geralmente se faz assim, mas basta letra pela lei. Item 2. O mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada. Olha aqui, ó. No dia tal, tarari, tarará, vai pagar tantos reais. Item 3. O nome daquele que deve pagar. O sacado. Quem que é o sacado aqui? O Fernando Alonso. Tá aqui, ó. Tá difícil me conduzir, mas tá aqui. Olha o sacado aqui, ó. O item 3 do artigo 1º da LUG. Item 4. A época do pagamento. Consta aqui também. Eu coloquei. Item 5. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento. Eu coloquei, né? O endereço. Rua Astúrias, número 14, Septal, cidade de Maringá. Aqui é minha cidade. Item 6. O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga. No caso aqui, é ao Pontes de Miranda. Ele é o tomador aqui, certo? Item 8, o último deles, eu acho que eu falei de todos. Item 7, né? A indicação da data em que e do lugar onde a letra é assinada. Coloquei aqui, 19 de julho. E o 8, agora sim o 8, a assinatura de quem passa a letra, que é o sacador. Tá aqui também, a assinatura do Hamilton. Certo? Fácil, né? Quer dizer, complexo, mas dá para pegar. Além disso tudo que eu mostrei, é necessário observar ainda que se faltar a data do pagamento, eu coloquei aqui, mas se faltar, a letra de câmbio não está descaracterizada. Porque o artigo 2º da LUG aponta que a letra em que não se indique a época do pagamento entende-se pagável à vista. Joia? Muito simples. A presença do sacador não precisa ser personalíssima, ou seja, é admitida a sua assinatura via procurador. Se ele não souber ou não puder assinar, somente poderá praticar o ato cambial por procurador nomeado por instrumento público e com poderes especiais, como avisa Fabio Coelho. Marcelo, pergunta: e se a letra de câmbio, esse do meu exemplo aqui, estiver incompleta? Na aula anterior, a gente viu que alguns dispositivos daquele velho decreto 2044 de 1908 ainda vigoram no direito interno. E um desses dispositivos do decreto antigo responde essa questão. O artigo 3º que diz: esses requisitos do artigo 1º do decreto, ou seja, requisitos da letra de câmbio, são considerados lançados ao tempo da emissão da letra. A prova em contrário será admitida no caso de uma fé do portador. Daí decorreu o importante enunciado número 387 da súmula da jurisprudência dominante do STF, o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o qual, abre aspas, a cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada, grifa, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Finalmente, a resposta passa também pelo artigo 891 do Código Civil, que diz: o título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido em conformidade, ou melhor, de conformidade com os ajustes realizados, é o CAPT. Em suma, a letra poderá ser sacada incompleta, sacada, ou seja, quando se faz, o saque é o ato que faz esse documento aqui, ou seja, o saque pode ser incompleto e também incompleto pode circular incompleta, certo? Mas os requisitos devem estar totalmente cumpridos antes da cobrança ou do protesto do título. Protesto a gente vai estudar depois, tá? Isso tudo, Fábio Coelho. Item 2 do caderno. Falei do fato jurídico, saque. O saque
cria a letra de câmbio, certo? Vou falar de outro fato jurídico agora. O fato jurídico aceite, item 2 do caderno. Como a gente viu, o fato jurídico saque constitui a letra de câmbio e o seu feixe eficacial se espraia diante de 3 personagens: sacador, sacado e tomador. Beleza. O sacado, vale lembrar, é o sujeito que recebe a ordem de pagamento do sacador. O sacado é quem deverá proceder com o pagamento ordenado. O sacado receberá ao tomador e para ele entregará o dinheiro, certo? Como é de se esperar, e aí talvez eu responda a pergunta de alguém angustiado, não é porque o sacador procedeu com o saque, criando a letra de câmbio, que o sacado terá a obrigação de pagar. O sacado só eficaciza sua obrigação cambial quando aceitar, olha o fato jurídico aceite, com a ordem que lhe foi dirigida. Quando aceitar a ordem que lhe foi dirigida, vou corrigir o caderno. Eu coloquei aceitar com, na verdade é aceitar a ordem que lhe foi dirigida. E aí o ato jurídico lato sensu, que perfectibiliza justamente essa aquiescência, é o aceite. Aceite é ato unilateral daquele ou de um daqueles, indicado ou indicados, na cártula como sacado, assumindo a obrigação de pagar inscrita na cártula, como diz Gladstone Med. Trata-se de um ato facultativo, mas irretratável, como avisa André Luiz Santa Cruz Ramos. Por isso que na letra de câmbio, que a gente usou como exemplo, a gente tem um espação bem grande aqui para o quê? Para o aceite. Dá para ler aí? Aqui, ó, o sacado vai assinar. Eu aceito. Eu pago o dinheiro que o sacador mandou eu pagar para o favorecido. Beleza? É isso. De acordo com lições do Fábio Lua Coelho, o aceitante é o devedor principal da letra de câmbio. Isso significa que, no vencimento, o credor do título deverá procurar inicialmente o aceitante para cobrar o seu pagamento. Somente na hipótese de recusa de pagamento pelo devedor principal é que o credor poderá cobrar o título, em determinadas condições, dos coobrigados. Cada título de crédito, em espécie, tem o seu devedor principal em relação ao qual se aplica esta regra. Aí uma pergunta, mas o que acontece se não sobrevir o aceite aqui, ó, pelo sacado? O tomador fica sem nada e o sacador se safa? Não. Veja, você aí que me assiste, o artigo 43 da LUG, eu coloquei ele na versão facsímile. Olha lá, ele está logo abaixo do capítulo 7º, né? Da ação por falta de aceite e falta de pagamento. Aí ele fala, o portador de uma letra pode exercer os seus direitos de ação contra os endossantes, sacador e outros coobrigados no vencimento, se o pagamento não foi efetuado, mesmo antes do vencimento, primeiro, se houve recusa total ou parcial do aceite, segundo, nos casos de falência do sacado, quer ele tenha aceite, quer não, de suspensão de pagamentos do mesmo, ainda que não tenha, ou melhor, ainda que não constatada por sentença, ou de ter sido promovida sem resultado, execução dos seus bens. E, terceiro, nos casos de falência do sacador, de uma letra não aceitável. Só um segundo, porque eu acho que esse dispositivo é um daqueles que houve uma divergência na recepção. Lembrando, os itens 2 e 3 desse artigo 43, lembra, não vigora no direito brasileiro. Então esquece tudo que eu li aí dos itens 2 e 3. Impera aqui o caput e o item 1. Beleza? E aí, quando couber, o decreto antigo. E se não tiver nada no decreto antigo, aí vai o Código Civil mesmo, tá? Mas isso não importa aqui agora. Então, o que importa é a gente entender o que acontece se não sobreviver o aceite pelo sacado, tá? O que acontece com o sacador? Como se depreende disso aí tudo que eu falei, haverá vencimento antecipado para o caso de o sacado não aceitar a ordem do pagamento que lhe foi dirigida. Então, o sacador faz a letra de câmbio, o favorecido leva isso aqui para o sacado e ele não aceita. O que acontece? O tomador, o favorecido, poderá cobrar o título imediatamente do sacador, aquele que fez o saque, que fez a letra de câmbio, posto que o vencimento originariamente fixado para a cambial
é antecipado com a recusa do aceite, como diz Fábio Lyoa Coelho. A recusa do aceite, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, traz como única consequência o vencimento antecipado da letra de câmbio, artigo 43 da LUG, que a gente acabou de ler, de maneira que pode então o tomador cobrá-la imediatamente do sacador. Acabei de ler aqui um trechinho do recurso especial número 511.387 de Goiás, relatado pela ministra Nancy Andrighi e julgado em junho de 2005. Vamos ver um exemplo aí com linha do tempo, tá? Eu coloquei um desenho, mais didático que isso, impossível. Digamos que o José proceda com o saque. Marcelo, lembrando que é saque, ato jurídico lato sensu, ou fato jurídico, chame como quiser, que constitui a letra de câmbio. Na letra de câmbio, o José, ele fez o saque, não fez? Ele criou a letra de câmbio. O José elegeu como sacado eu, o senhor Marcelo. A ordem de pagamento era para 5 dias da vista do título. Eu coloquei 5 dias aqui também. O José entrega a letra de câmbio para o tomador, que eu chamei de Francisco. Francisco se dirige a mim, o senhor Marcelo, com a letra de câmbio. Ô Marcelo, tudo bem? Trouxe a letra de câmbio que o José falou que você ia pagar para mim. O José, ou melhor, o Francisco veio até mim no dia 6 de agosto de 2018, que é uma segunda-feira. Eu, sacado, não aceito. Eu não assino aqui ó, no campo do aceite. Tá vendo aqui? Ó, eu não aceitei a letra de câmbio. Se eu aceitasse, eu teria até o dia 11 de agosto de 2018, que é um sábado, para pagar o Francisco. Porque o José colocou 5 dias da vista do título. Eu tive vista hoje, no 6 de agosto de 2018. Eu teria até 11 de agosto para pagar o Francisco. Mas eu recusei. A partir da minha recusa, o Francisco pode cobrar o valor de José. E tudo com vencimento antecipado. Ou seja, o vencimento retroage os efeitos antes mesmo da data aprazada. Francisco é credor de José virtualmente desde o dia 6 de agosto. E com esse exemplo, com base nesse exemplo, eu fiz um esquemão, né? Sexta-feira, dia 6 de agosto de 2018, o sacador, ou melhor, o Francisco chega ao Marcelo, que é o sacado, e cobra o valor colocado no título, na letra de câmbio, no título de crédito. Em tese, eu, Marcelo, se aceitasse, teria até sábado, dia 11 de agosto de 2018, porque o sacador colocou 5 dias para pagar o valor. Se o Marcelo aceita, o tomador é credor do sacado, ou seja, o Francisco seria o meu credor, se eu aceitasse. Eu não aceitei. O que acontece? A efeito ex-tunc do vencimento, o Francisco é credor do sacador, e só do sacador, que no exemplo aí eu chamei de José. Então o Francisco será credor do José, com vencimento ex-tunc do vencimento, a partir já do dia 6 de agosto de 2018. Muito claro, né? Tá muito didático. Eu espero ter sido muito didático. Vale observar que tudo isso que eu coloquei até aqui ocorre também no caso de recusa parcial, ou seja, com aceite parcial, né? O limitativo ou modificativo, como diz Fábio Lyoa Coelho. É como se eu, Marcelo, aqui no exemplo, aceitasse, eu aceito só 50% desse título aqui, eu não vou pagar tudo, né? E aí, pelo restante não aceito, o sacado, né? Ou melhor, o tomador, pelo restante não aceito pelo sacado, pode ir ao sacador e cobrar já com vencimento ex-tunc, tá? Bem claro, eu me confundo nos termos, mas é isso aí mesmo. Veja você que me assiste que o aceite tem que ser puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância sacada, artigo 26 da LUG. Acabei de falar isso, né? Ele tem que ser puro e simples. Tem que colocar aqui, Marcelo, eu aceito. Eu aceito, Marcelo. Ponto. Não pode ficar condicionando. Eu posso, no máximo, colocar assim, eu aceito metade. Ou eu aceito 70% disso aqui. Eu não devo tudo isso, tá? Qualquer outra modificação introduzida pelo aceite, ainda no enunciado da letra, adverte Gladstone Amed, equivale a uma recusa de aceite, ainda que o aceitante fique obrigado nos termos de seu aceite. Assim, a declaração do sacado, que modifica a promessa efetuada pelo sacador, caracteriza 1. Assunção da obrigação anotada no aceite modificativo e, simultaneamente, 2. Recusa do aceite no que se refere ao que foi modificado. Esse dispositivo, o 26 da LUG,
segue com o seguinte: qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa do aceite, como falou o Gladstone Mamede. O aceitante fica, todavia, obrigado nos termos do seu aceite. Bem simples, porque tem que ser simples mesmo. De resto, é fácil concluir que, ao emitir uma letra de câmbio, o sacador corre o risco de ter que honrá-la antes mesmo do seu vencimento. O que ocorre, como eu mostrei, quando o sacado não aceita a letra, total ou parcialmente. Mas há uma forma específica, naquele exemplo que eu dei do Marcelo, Francisco e José, há uma forma específica de o sacador se prevenir quanto ao vencimento antecipado da letra. Ele pode colocar no título a cláusula não aceitável, artigo 22 da Lei Uniforme de Genebra, que impõe ao tomador a obrigação de só procurar o sacado para o aceite na data do vencimento. Se resolver procurar antes, em desatendimento à referida cláusula, não será possível ao sacador recusar o aceite e, portanto, não haverá o vencimento antecipado do título. O máximo que pode acontecer é o tomador procurar o sacado na data do vencimento. Nesse caso, se o sacado se recusar a fazer o aceite, não ocorrerá o vencimento antecipado da letra, uma vez que aquele dia já é a data do vencimento antecipado do título. Isso parece bem óbvio, né? André Luiz Santa Cruz Ramos foi o trecho doutrinário que eu li agora. Regras temporais da letra de câmbio, né? Regras de direito temporal. Eu trouxe aqui 4 grandes regras em resumo, tá? Tudo com base em Fábio Lioa Coelho. Primeira regra. Em regra, a letra de câmbio deve ser apresentada pelo tomador ao sacado no máximo previsto em lei. Boa, beleza, joia. Segunda regra. Se a letra de câmbio for à vista, o tomador deve procurar o sacado até o máximo de 1 ano após o saque. Saque é o que faz a letra de câmbio. É o que se diz nesse trecho do artigo 34 da LUG, que diz: a letra à vista é pagável à apresentação. Deve ser apresentada a pagamento dentro do prazo de 1 ano, a contar da sua data. Neste caso, no entanto, a letra não é, a rigor, apresentada a aceite, mas propriamente para pagamento. Nada impede, contudo, que a letra à vista seja aceita pelo sacado e em seguida paga. Fábio Lioa Coelho. Terceira regra de direito temporal inerente à letra de câmbio. Para o caso de letra de câmbio a certo termo da vista, quando o vencimento ocorre apenas com um transcurso de certo lapso temporal, lapso este contado a partir do aceite, o tomador deve apresentar a letra para o sacado em até 1 ano após o fato jurídico do saque, artigo 23 da LUG. E esse dispositivo diz: as letras a certo termo de vista devem ser apresentadas ao aceite dentro do prazo de 1 ano das suas datas. O sacador pode reduzir este prazo ou estipular um prazo maior. Esses prazos podem ser reduzidos pelos endossantes. Nesse tipo de letra de câmbio aí, não é possível ao sacador inserir a cláusula não aceitável lá do artigo 22 da LUG, de novo, Fábio Lioa Coelho. Quarta, última regra, grande regra de direito temporal nos títulos cambiários, ou melhor, nas letras de câmbio. A letra de câmbio, a certo termo da data, ou seja, aquela cujo vencimento se opera com transcurso de lapso temporal em que a data do saque é o termo a quo, assim como a letra de câmbio em data certa, devem ser apresentadas a aceite pelo tomador até o vencimento fixado para o título. De novo, Fábio Lioa Coelho. É o artigo 21 da LUG. A letra pode ser apresentada até ao vencimento ao aceite do sacado no seu domicílio pelo portador ou até por um simples detentor. Beleza, entendemos as 4 regras de direito temporal inerentes às letras de câmbio. Pergunta: e se o tomador não observar os prazos da cobrança? A resposta vem lá no artigo 53 da LUG. Perda do direito de cobrança do título contra os coobrigados. Esse artigo 53 é assim redigido. Artigo 53, depois de expirados os prazos fixados, e aí tem 3 traços, assim, travessões na lei. Primeiro, travessão: para a apresentação de uma letra à vista ou a certo termo de vista. Segundo travessão: para se fazer o protesto por falta de aceite ou por falta de pagamento. Terceiro travessão: para a apresentação a pagamento no caso da cláusula sem despesas. E aí segue o artigo 53 da LUG. O portador perdeu os seus direitos de ação contra os endossantes, contra o sacador e contra os coobrigados, à exceção do aceitante. Na falta de apresentação ao aceite no prazo estipulado pelo sacador, o portador perdeu os seus direitos de ação,
tanto por falta de pagamento como por falta de aceite, a não ser que dos termos da estipulação se conclua que o sacador apenas teve em vista exonerar-se da garantia do aceite. E, finalmente, se a estipulação de um prazo para apresentação constar de um endosso, somente aproveita o respectivo endossante. Já já vou falar do endosso, tá? Coloquei um item negrito aí, né? O prazo de respiro. O que é isso? A doutrina fica falando de prazo de respiro. O que é isso, Marcelo? O artigo 24 da LUG traz uma regra muito interessante para o sacado. Esse artigo 24 diz: o sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação. Os interessados somente podem ser admitidos a pretender que não foi dada satisfação a este pedido no caso de ele figurar no protesto. Esse prazo de respiro aí, segundo diz a doutrina, se destina a possibilitar ao sacado a realização de consultas ou meditação acerca da conveniência de aceitar ou recusar o aceite, como avisa Fábio Lhoa Coelho. Mas aí, segue a parte final do artigo 24 da LUG, o portador não é obrigado a deixar nas mãos do aceitante a letra apresentada ao aceite, o que me parece evidente, é justo que seja assim. Item 3 do caderno. O fato jurídico é endosso. O que é endosso? De ordinário, a letra de câmbio é sacada com a cláusula à ordem, é, portanto, nominativo. Isso significa que a sua circulação depende de dois atos jurídicos, a tradição e o endosso. Endosso é um negócio jurídico trasladador da titularidade do crédito de efeitos cambiais. E mais precisamente, o ato cambiário que opera a transferência do crédito representado por título a outrem. E isso aqui que eu li agora consta em Fábio Lhoa Coelho. Mas o ato, o endosso, vale salientar, não dispensa a tradição do título, até por força do princípio da cartularidade que a gente viu na primeira aula. Nesse sentido aí, diz o artigo 11 da LUG que toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso. Se o sacador optou por inserir na letra de câmbio as palavras não à ordem ou expressão equivalente, a letra só é transmissível, segue o artigo 11 da LUG, pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. E esse dispositivo encerra sua redação com o seguinte: o endosso pode ser feito mesmo a favor do sacado, aceitando ou não do sacador ou de qualquer outro coobrigado. Estas pessoas podem endossar novamente a letra. Assim, em regra, toda letra de câmbio, mesmo que não traga a cláusula à ordem expressa, é transmissível por via de endosso, como nos avisa Gladstone Mamed. O negócio jurídico endosso é bilateral, tem, portanto, duas partes, endossante de um lado, endossante ou endossador de um lado, que é quem endossa, quem aliena o título, e endossatário do outro, que é o adquirente do título alienado pelo endossador. Como se nota, o endosso traz uma alienação. Com ele, o endossante, evidentemente, deixa de ser o credor do título, posição jurídica que passa a ser ocupada pelo endossatário. Também é evidente que somente o credor pode alienar o crédito e, portanto, somente o credor pode ser endossador. Assim, o primeiro endossante de qualquer letra de câmbio será sempre o tomador. O segundo endossante, necessariamente, o endossatário do tomador. O terceiro, o endossatário do segundo endossatário e assim sucessivamente. Não há qualquer limite para o número de endossos de um título de crédito. Ele pode ser endossado diversas vezes, como pode simplesmente não ser endossado, como nos avisa Fábio Lhoa Coelho. A gente vai usar a mesma letra de câmbio aqui de hoje como exemplo e tudo vai ficar mais fácil. Lembra? O Fernando Alonso aqui é o sacado, o Pontes de Miranda é o tomador e o Hamilton Mercedes é o sacador. O sacador é quem procede com o fato jurídico lato sensu, ato jurídico lato sensu também, que cria a letra de câmbio. Na origem dessa letra de câmbio, como se percebe, o credor dessa letra aqui, na origem, originariamente, é o senhor Pontes de Miranda. Ele é o tomador desse título aqui. Como tomador, ou seja, como credor desse título originário, ele pode endossar o título a favor de outrem. Ele pode alienar o título em favor de outrem. Olha, eu sou credor de um negócio aí e estou a fim de endossar, tá? Digamos que o tomador, o Pontes de Miranda aqui,
Resolve, então, endossar o título. Ele encontra alguém disposto a fazer negócio. O endossatário do nosso exemplo será o senhor Teixeira de Freitas. O princípio da cartularidade, que a gente estudou lá na primeira aula, impõe que todas as realidades jurídicas constem do título, do papel. Tem que constar aqui, ó. Pois, quod non est in cambio, non est in mundo. O que não está no título, não está no mundo, é o brocardo mostrado pelo Gladstone Hamed. Assim, para endossar, terá de escrever, o Pontes de Miranda vai ter que escrever a expressão do tipo assim, qualquer forma, mais ou menos escrita assim, pague-se a Teixeira de Freitas, ou pagar para Teixeira de Freitas, qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa desse tipo. Como que a gente faz isso? Essa é uma dúvida que todo estudante tem. Simples, escrevendo no verso do título, do papel, da cártula, aquela expressão. Pague-se a Teixeira de Freitas. Como assim? Desse jeito mesmo. Eu vou endossar aqui para vocês. Tem no caderno, mas eu vou fazer igual ao caderno. Ó, vou escrever aqui de azul. Pague-se a Teixeira de Freitas. E aí o Pontes de Miranda, que era o tomador, assina. É Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Olha o nosso endosso. Pague-se a Teixeira de Freitas. Não dá para ler aí, mas a ideia é essa, é para ficar didático. E tá no verso do título. Pague-se a Teixeira de Freitas, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Pague-se a Teixeira de Freitas, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Ele era o tomador, o Pontes de Miranda, e passou a ser o endossante do endossatário Teixeira de Freitas. O Teixeira de Freitas agora é credor desse título aqui. É assim que funciona. Pergunta: posso endossar escrevendo não no verso, mas no anverso da letra de câmbio, ou seja, na frente dela? Sim, mas neste caso é obrigatória a identificação do ato cambiário praticado, ou seja, não poderá o endossante se limitar a assinar a letra. É o que diz Fabio Coelho. Então, por exemplo, se o Pontes de Miranda aqui quiser endossar no anverso para o senhor Teixeira de Freitas, ele vai ter que fazer algo expresso. Ele vai ter que escrever endossei. Vou escrever aqui em algum lugar. Endossei para Teixeira de Freitas. Assim mesmo, ó. Na canetada. Endossei para Teixeira de Freitas. Pronto, isso aqui é um endosso. Pode ser assim ou pode ser assim. Beleza? Atrás, se ele fizer no verso, ele pode só assinar. Outra pergunta. Digamos agora que esse Teixeira de Freitas aí resolve endossar a letra de câmbio. Ele já é um endossatário do Pontes de Miranda, o endossante. Ele pode? Sim. É a cadeia de endosso. Como que a gente faz isso? Da mesma maneira, recomendo usar o verso. É o que a doutrina recomenda. Digamos que o Teixeira de Freitas, um dia endossatário do Pontes de Miranda, resolve endossar agora para o senhor Miguel Reale, endossatário do endossante Teixeira de Freitas. O verso vai ficar mais ou menos assim. Eu coloquei no caderno. Mais didático impossível, gente. Ele vai lá e escreve abaixo. Pague-se a Miguel Reale. E assina embaixo. Teixeira de Freitas. Vou colocar um TF aqui. Olha o novo endosso. Olha a cadeia de endosso aqui, ó. É assim que funciona, desse jeito mesmo. É difícil visualizar isso na prática, mas é assim que funciona. É assim que se endossa. E como se nota, esse jeito peculiar aí mantém íntegro o princípio da cartularidade. O que é do título consta do título. Tá tudo aqui. Quem pegar na mão esse título, entender de direito cambiário, vai saber que inicialmente o tomador era o Pontes de Miranda, que depois ele endossou ao Teixeira de Freitas, que endossou ao Miguel Reale. Entendeu? É assim que funciona. E essa simplicidade inerente ao endosso é até natural, pois é justamente isso que otimiza a operação e a aceitação do título, dinamizando as relações econômicas. As pessoas tendem a não temer o que compreender e a melhor compreenderem melhor compreendem, o que é mais simples, como avisa Gladstone Hamed. No exemplo que eu dei há pouco, nós temos o que o Gladstone Hamed chama de cadeia de endossos. Na verdade, a doutrina fala assim: já que a LUG cria a possibilidade de estabelecer uma cadeia de endossos, de estabelecer-se uma cadeia de endossos, ou seja, que haja várias sucessões
na titularidade da carta. Era do Pontes, passou para o Teixeira, do Teixeira passou para o Miguel. Esse jurista, o Gladstone Mamed, ainda responde uma pergunta até instintiva de alguns estudantes, e eu mesmo pensava, né, como é que resolver isso? Olha o que ele fala. Isso é muito interessante, ele foi muito bem aqui. A norma deixa implícita uma disposição espacial dos múltiplos endossos, sem contudo defini-la. Isso permite questionar se, diante de diversos endossos em branco, deve-se considerar anteriores ou que estão à esquerda ou que estão à direita. Os que estão no alto ou os que estão mais abaixo? Felizmente a situação é rara, mas apresentando-se, deverá o intérprete buscar quaisquer elementos que permitam determinar a sucessão. Não existindo, utilizar o senso comum, que é análogo à escrita. O que está à esquerda precede o que está à direita. O que está acima precede o que está abaixo. Vale anotar aqui que a lei não exige a colocação de data no endosso, mas como datá-lo é uma faculdade do endossante, parece de bom alvitre, na minha opinião, colocar a data até para evitar esse tipo de discussão. Então aqui eu endossei no dia 1, aqui eu endossei no dia 3. A gente sabe a sucessão de endossos. Beleza? Pergunta. Qual é a eficácia jurídica do fato jurídico endosso? Quais são os efeitos jurídicos do endosso? Segundo Fábio Lioa Coelho, 2 são os efeitos ordinariamente produzidos pelo endosso. Letra A. Transfere a titularidade do crédito representado na letra do endossante para o endossatário. Nos exemplos que eu dei, primeiro o credor era o Pontes de Miranda, depois passou o Teixeira de Freitas e por fim o credor acabou sendo o Miguel Reale, que está aqui embaixo. E letra B, vincula o endossante ao pagamento do título na qualidade de coobrigado. Então o Pontes de Miranda é coobrigado junto com o Teixeira de Freitas em relação à dívida que favorece no final o Miguel Reale. O artigo 15 da LUG, nesse sentido aí, eu acabei de ler Fábio Lioa Coelho, e o artigo 15 da LUG fala: o endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O endossante pode proibir um novo endosso e, neste caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Outro itemzinho aí do caderno: espécies de endosso. A doutrina chama de endosso em preto aquele no qual o endossatário é identificado no ato cambial. Em todos esses exemplos aqui, nós tivemos endossos em preto, pois foram identificados os endossatários. O Pontes de Miranda endossou em preto quando colocou o nome do Teixeira de Freitas como endossatário, e o Teixeira de Freitas endossou ao Miguel Reale, um novo endossatário. Tudo isso aqui é endosso em preto. O Gladstone Mamed vislumbra o endosso em preto em duas situações: o endosso em preto para a pessoa determinada, que são esses casos aqui, e também o endosso em preto ao portador, caso no qual o endossante lança no papel, na frente ou no verso, expressão designativa do endosso, e no lugar do nome do endossatário, escreve ao portador, assinando embaixo e não ou ao lado. Escrevi não lado ou ao lado. De acordo com o artigo 12 da LUG, segue Gladstone Mamed, o endosso ao portador equipara-se ao endosso em branco. O chamado endosso em branco, diferentemente dos endossos ou do endosso em preto, é feito sem a aposição do nome do credor. Pague-se, simplesmente. Não pague-se o fulano. Olha o endosso em branco aí, ó. Pague-se, está em branco. Não consta o nome, está em branco. Esse endosso em branco transforma a letra, necessariamente sacada nominativa, em título ao portador. O endossatário de um título por endosso em branco poderá transferir o crédito nele representado por mera tradição. Mera tradição. Hipótese em que não ficará coobrigado, é o que diz o professor Fábio Lioa Coelho. Fica parecendo um cheque, né? A letra de câmbio. Enfim, no endosso em branco, não há indicação do beneficiário. O endossante lança no papel, na frente ou no verso, expressão designativa do endosso, desacompanhada de um nome ou outra expressão. O endosso em branco pode consistir da simples assinatura do endossante, a qual, para ser válida, deve ser escrita no verso da folha ou na folha anexa do artigo 13 da LUG, é o que diz Gladstone Mamed. Regra importantíssima de nulidade, essa regra é muito importante. O endosso, como eu falei no começo, ou há pouco, é negócio jurídico. Como tal, tem um plano de validade. A lei nulifica o endosso limitado ou endosso parcial.
A segunda parte do artigo 12 da LUG é muito clara nesse sentido. Ela diz: o endosso parcial é nulo. E o parágrafo único do artigo 912 do Código Civil repete a regra: é nulo o endosso parcial. Digamos que aqui, esquece esse do Miguel Reale, tá? Digamos que no endosso do Pontes de Miranda para o endossatário Teixeira de Freitas ficasse assim: pague-se a Teixeira de Freitas, vírgula, mas só 33%. Como ele limitou, o ato cambial é nulificado. Limitar o ato endosso o nulifica. Não pode. A lei não permite. Por quê? Porque não pode. Endosso condicional. Mudando a pergunta, é possível? Não. Não dá para fazer endosso condicional, mas eventual condição posta no ato do endosso não nulifica. A condição deixará de produzir os efeitos próprios de condição, o que pode gerar uma situação curiosa, né? Em tese eu posso não, né? Se eu colocar uma condição suspensiva, a condição suspensiva tornaria o ato ineficaz e o ato só seria eficaz quando a condição se verificasse. Mas a legislação cambiária torna qualquer condição no ato cambial endosso ineficaz. E aí nós temos uma condição que supostamente deficasizaria o título, mas na verdade o endosso é logo eficaz. Isso porque o artigo 12 da LUG aponta que o endosso deve ser puro e simples, sendo que qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se não escrita. Então, exemplo, o Pontes de Miranda lá quando endossou para o Teixeira de Freitas, né? De novo, pague-se a Teixeira de Freitas, vírgula, se o filho dele passar no vestibular. Essa partezinha aí é uma cláusula ineficaz. Seria uma condição suspensiva. Não é, a cláusula aqui é ineficaz. Não, é irrelevante, é como se fosse não escrito mesmo, como diz a lei nesse sentido. Eu estou cansado, mas eu vou até o fim. O endosso mandato. O que é o endosso mandato? Como sinaliza o próprio nome, o endosso mandato não oferece, ou melhor, não transfere o próprio direito cambiário da cártula. Só legitima a sua posse em favor do detentor. Com efeito, em determinadas circunstâncias, poderá o credor da letra transferir legitimamente a sua posse a um terceiro, sem transferir-lhe a titularidade do crédito representado, senão seria endosso normal. No caso de o credor da letra incumbir a seu portador o recebimento do título, deverá praticar um ato cambiário específico destinado a legitimar a posse do seu mandatário sobre ele. Caso tal ato não seja praticado na própria letra, o devedor que efetuar o pagamento não se liberará validamente em virtude da aplicação dos princípios da cartularidade e da literalidade. O endosso impróprio, que legitima a posse do procurador do credor, é o endosso mandato. Lei Uniforme de Genebra, artigo 18, Código Civil, artigo 917. Eu coloquei aí a redação do artigo 18 e também do artigo 917 do Código Civil. O 18 da LUG fala: quando o endosso contém a menção valor a cobrar, para cobrança, por procuração ou qualquer outra menção que implique um simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas só pode endossá-lo na qualidade de procurador. Os coobrigados, neste caso, só podem invocar contra o portador as exceções que eram oponíveis ao endossante. O mandato que resulta de um endosso, por procuração, não se extingue por morte ou sobrevinda à incapacidade legal do mandatário. Aí o 917 do Código Civil fala, no caput, a cláusula constitutiva do mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. Parágrafo 2º. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso mandato. E parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Endosso calção, Marcelo. Já falei do endosso mandato, agora eu vou falar do endosso calção. Há o que se chama de endosso calção quando a letra de câmbio bem móvel, que é onerada pela garantia real do penhor em favor de algum credor do endossante. Cabe até usufruto sobre os títulos de crédito, como lembra o Gladstone Mamed, citando o artigo 1395 do Código Civil. No endosso calção, diz o Fábio Lioa Coelho, o crédito não se transfere para o endossatário, que é investido na qualidade de credor pignoratício,
que do endossante. Eu repeti aqui, que é investido na qualidade de credor pignoratício do endossante. Agora sim, deixa eu corrigir o caderno e aí fica tudo certo. Cumprida a obrigação garantida pelo penhor, deve a letra retornar à posse do endossante. Somente na eventualidade de não cumprimento da obrigação garantida é que o endossatário por endosso calção apropria-se do crédito representado na letra. O endossatário por endosso calção não pode endossar o título, salvo para praticar o endosso mandato. Lei Uniforme de Genebra, artigo 19, Código Civil, artigo 918, tudo isso Fábio Lioa Coelho. O 19 da LUG fala: quando o endosso contém a menção valor em garantia, valor em penhor ou qualquer outra menção que implique uma calção, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas o endosso feito por ele só vale como endosso a título de procuração. Os coobrigados não podem invocar contra o portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais deles com o endossante, a menos que o portador, ao receber a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. E aí o 918 fala, do Código Civil: a cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título. Parágrafo 1º. O endossatário do endosso penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. Finalmente, parágrafo 2º. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má fé. O endosso sem garantia, novo tópico. Trata-se de um endosso que, como sinaliza a nomenclatura do Instituto, deixa de vincular o endossante como coobrigado ao pagamento do valor do título. A LUG prevê essa modalidade na primeira parte do artigo 15. Eu coloquei o artigo 15 inteiro, mas grifei o que é relevante. O endossante, salvo cláusula em contrário, isso que é importante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra, ou seja, em regra o endosso coobriga, mas, salvo cláusula em contrário, retira-se essa garantia de coobrigação, não é? A cláusula de endosso sem garantia, como diz Fábio Lioa Coelho, na cláusula de endosso sem garantia, melhor dizendo, como ensina Fábio Lioa Coelho, o endossante transfere a titularidade da letra sem se obrigar ao seu pagamento. Como que a gente faz isso? Ele tem que escrever no endosso a cláusula sem garantia. Então aqui, ó, pague-se a Teixeira de Freitas, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. E aí ele coloca embaixo, sem garantia. Ó, eu não estou garantindo a minha coobrigação. Ele é meu endossatário, ele é credor, mas eu não me coobrigo. É assim que funciona. Marcelo, qual é a diferença do endosso para a cessão civil do crédito? São institutos parecidos, mas diferentes. Não se confundem, são diversos. Como nós dissemos anteriormente, endosso e cessão civil são atos jurídicos transladadores da titularidade de crédito que se diferenciam quanto aos efeitos. Eu falei isso lá no comecinho, na primeira aula desse curso. Muito bem. As diferenças aqui são de duas ordens de eficácia jurídica. Primeira, quanto à extensão da responsabilidade civil do alienante do crédito do adquirente. E segunda, quanto aos limites de defesa do devedor contra a execução do crédito promovida pelo adquirente. Comecemos pela primeira, quanto à extensão de responsabilidade civil do alienante do crédito diante do adquirente. O endossante é responsável, em regra, pela existência do crédito e pelo estado de solvência do devedor. Isso é muito importante. Assim, se o devedor não pagar o crédito, o endossatário pode executá-lo contra o endossante. Isso vale notar no endosso. Na cessão civil de crédito, diferentemente, o cedente responde, em regra, somente pela existência do crédito, mas não pela solvência do devedor. Confira você, artigos 295 e 296 do Código Civil. O 295 fala: na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. E o 295, ou melhor, o 296 fala: salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, o que é diverso, como eu mostrei no endosso. Segunda diferença nos efeitos, quanto aos limites de defesa do devedor contra a execução do crédito promovido pelo adquirente. Se o cessionário executar o devedor, o devedor, poderá se defender arguindo as matérias que envolvam a sua relação jurídica com o cedente. É o 294 do Código Civil, que fala: o devedor
pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. No endosso, diferentemente, quando houver execução pelo endossatário, o devedor não pode invocar matérias englobadas por sua relação jurídica com o endossante, por força do princípio da autonomia que estudamos lá na primeira aula, Lug, artigo 17. As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem, opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. E aí o Código Civil, artigo 916, fala: as exceções fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má fé. Veja você que me assiste, que há alguns endossos que produzem efeitos da cessão civil do crédito. Ou seja, endossos em que o endossante não responde em regra pela solvência do devedor e em que o endossatário não adquire obrigação autônoma. São duas as hipóteses de endossos com efeitos de cessão civil de crédito. Primeira, letra A, endosso praticado após o protesto por falta de pagamento ou do transcurso do prazo legal para a extração desse protesto, artigo 20 da LUG. Letra B, endosso de letra de câmbio com cláusula não à ordem, artigo 11 da LUG, é o que diz Fábio Lyoa Coelho. O 20 da LUG, mencionado pelo Fábio Lyoa Coelho, diz assim: o endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior. Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto produz apenas os efeitos de uma cessão ordinária de direitos, salvo prova em contrário. Salvo prova em contrário, presume-se que o endosso sem data foi feito antes de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto. E aí o 11 da LUG fala: toda letra de câmbio, mesmo que não se envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso. Quando o sacador não tiver inserido na letra as palavras não à ordem ou uma expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. O endosso pode ser feito mesmo a favor do sacado, aceitando ou não do sacador ou de qualquer outro co-obrigado. Estas pessoas podem endossar novamente a letra. Tudo isso está na LUG. Em relação a essa última hipótese que a gente viu, de endosso com efeitos de cessão civil de crédito, adverte Fábio Lyoa Coelho, faz-se necessário observar que a letra pode ser emitida com a cláusula não à ordem, ou seja, transmissível mediante cessão civil de crédito. Essa cláusula pode ser inserida pelo sacador e, assim, desnaturar todo e qualquer endosso que venha a ser feito na letra de câmbio, ou pode ser inserida por um endossante, proibindo que o título seja novamente endossado. A forma de inserir na cártula tal proibição é por meio da cláusula não à ordem, posto que, assim, a transferência da titularidade do crédito representado somente poderá operar-se pela cessão civil de crédito e não mais pelo endosso, com as consequências advindas das já examinadas diferenças entre um e outro negócio jurídico. Por esta razão, é que a lei estabelece que o endosso de uma letra, na qual foi inserida a cláusula não à ordem, tem a rigor os efeitos de cessão civil, artigo 11 da LUG. Outro sim, como forma de se desestimular situações como estas, o endossante que inserir a cláusula não à ordem em seu endosso, ou seja, que proibir novos endossos da letra, não garante o seu pagamento senão para o seu próprio endossatário, artigo 15 da LUG. Quem adquirir o crédito representado por uma letra de câmbio endossada com a cláusula não à ordem ao alienante não terá garantia nem deste, que é cedente, nem do endossante anterior, que proibira novos endossos, é o que diz Fábio Lyoa Coelho. O artigo 15 da LUG, citado pelo autor, diz: o endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O endossante pode proibir um novo endosso e, neste caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Item 4 do caderno, e aí a gente fecha a aula de hoje. O fato jurídico aval. Ao lado da fiança,
O aval pode ser considerado espécie do gênero garantia fidejussória, mas com a fiança não se confunde. Segundo Carlos Alberto Gonçalves, a fiança deve ser tratada como contrato pelo qual uma pessoa se obriga a pagar ao credor o que a este deve um terceiro. Alguém estranho à relação obrigacional originária, denominado fiador, obriga-se perante o credor, garantindo com o seu patrimônio a satisfação do crédito deste, caso não o solva o devedor. E o aval, finalmente, é instituto de direito cambiário restrito aos débitos submetidos aos princípios deste. Trata-se de uma declaração unilateral e não de contrato, como é a fiança. A fiança é contrato, o aval é um ato unilateral. Muito bem. O avalista garante pessoalmente o pagamento do título. Ele avaliza o devedor principal ou um coobrigado. Quem for garantido aqui será chamado pelo direito de avalizado. O dador de aval, é assim que diz o trecho inicial do artigo 32 da LUG, é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. Se o avalista pagar a letra, ficará subrogado nos direitos emergentes da letra, contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra. Parte final do 32 da LUG. Isto não significa, contudo, uma atenuação do princípio da autonomia, como diz Fabio Coelho, e ele segue. A obrigação do avalista é autônoma em relação à do avalizado, como esclarece a própria lei. Eventual nulidade da obrigação do avalizado não compromete a do avalista. Quando a lei equiparou as responsabilidades de um e de outro coobrigado, pretendeu, em suma, apenas prescrever que o avalista responde pelo pagamento do título perante todos os credores do avalizado e, uma vez realizado o pagamento, poderá voltar-se contra todos os devedores do avalizado, além do próprio, evidentemente. Tudo isso, Fábio Coelho. Convém anotar aqui que o avalista casado em regime distinto da separação absoluta de bens deve estar autorizado pelo outro cônjuge à prestação do aval. Artigo 1647, inciso 3º do Código Civil. Isso quem diz é Gladstone Mamed. Como avalizar? Para que alguém seja avalista, para avalizar, este alguém deve fazer constar sua simples assinatura no anverso da letra de câmbio, com alguma expressão que identifique o ato. Por aval já serve. Se só assinar no anverso, será avalista. Se assinar no verso, deve identificar que há ali um aval. Como diz o artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra, o aval é escrito na própria folha, ou melhor, na própria letra ou numa folha anexa, exprimindo-se pelas palavras bom para aval ou por qualquer fórmula equivalente e assinado pelo dador do aval. O mesmo dispositivo, esse 31 da LUG, salienta que o aval considera-se como resultado da simples assinatura do dador aposta na face anterior da letra, salvo se tratar das assinaturas do sacado ou do sacador. Exemplo 1. Aval, de como fazer aval, né? Aval no anverso do título. Ou o avalista identifica o ato, o aval no anverso, por aval, Frank Williams, como eu coloquei no caderno. Ou assina no anverso, e aí ele vai ser tido por avalista, Frank Williams. Então cuidado você aí em sair assinando qualquer coisa. Se você colocar uma assinatura simples aqui, você avalizou o título. Você é como se fosse fiador disso aqui, você garante fidejussório. Cuidado. Exemplo 2, aval no verso do título. Aí tem que identificar. Tem que colocar por aval Frank Williams. Se colocar só Frank Williams, é um endosso e não é um aval. Beleza? Simples assim. O aval em preto identifica o avalizado. O aval em branco não identifica o avalizado e, em tal caso, entende-se que foi feito em favor do sacador. É o que diz, o trecho final do artigo 31 da LUG. O aval deve indicar a pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á, ser pelo sacador. Aí eu fiz um exemplo, ou melhor, eu peguei um exemplo do Gladstone Mamed, nessa obra aqui dele, misturando aval e uma cadeia de endossos, tá? Imagine-se, diz o Gladstone Mamed, que o A emitiu uma nota promissória, sendo B, ele fala de nota promissória, mas serve aqui, tá? O A emitiu uma nota promissória, sendo B e C seus avalistas. O D, que era o beneficiário, endossou a E. Ficou estranho, mas isso mesmo.
Na sequência, endossou a F. Eu já perdi aqui, mas tem aí embaixo. E o F, endossou a Z, com o aval de G e H, avalistas do segundo endosso. Z, que é credor, pode apresentar a cártula e exigir a totalidade do pagamento, indistintamente de A, B, C, D, E, F, G e H. Aquele que paga pode voltar-se contra os coobrigados anteriores, nunca contra os posteriores. Por exemplo, se D, o primeiro endossante, paga, não pode pretender voltar-se contra o segundo endossante, aquele que para si foi endossatário, nem contra os garantes avalistas daquele endosso. A possibilidade de regresso estará limitada àqueles que, na história jurídica do movimento cambial descrito pelo título, lhe antecederam. No exemplo, apenas o devedor principal, que é o A, e seus avalistas B e C. Isso aí está no Gladstone Mamed, e aí eu coloquei uma tabelinha, a cadeia causal, né, que eu narrei aí. E peguei também da obra do Gladstone Mamed. A é emissor, tem B e C como avalistas, D como endossante, E como endossante, F como endossante, G e H avalistas do segundo endosso e Z credor apresentante. O Z cobra de todo mundo, é assim que funciona. Marcelo, eu quero aprofundar. Por incrível que pareça, gente, isso aqui vai mais fundo ainda, tá? Eu falei aqui 1 hora e não zerei. Tem muita coisa. Marcelo, eu quero aprofundar. Quem você recomenda? O Gladstone Mamed. Tirei muita coisa aqui, ele tem algumas sacadas boas. Ele escreve de um jeito, na minha opinião, ele não é que ele escreva difícil, mas o texto dele é encardido. São parágrafos longos e tal, tem que ter paciência. Mas se você tem a paciência de ler o Gladstone Mamed, você está pronto para qualquer coisa que se imagine de empresarial. Esse livro dele é muito bom, o curso dele é muito bom, eu tenho 5 volumes aqui comigo. Pessoal, essa foi a terceira aula do nosso grupo de estudos, do nosso curso de Direito Cambiário. Eu volto na quarta aula para estudar a exigibilidade do crédito cambiário. Até mais.